Olá, olá, mais uma vez estamos aqui no canal Cantinho do Obreiro para estarmos dando continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus. E hoje nós temos mais uma parábola para você. Eu quero desde já convidar você a estar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, fazendo o ID de Jesus através aqui do YouTube, da internet. E também quero dizer que hoje nós estamos na 23ª aula, né? E hoje nós vamos trabalhar com a parábola Os Primeiros Lugares, ok? Tem lições importantíssimas. Peço que você inicie essa aula e vá até o final para que você possa ser abençoado com lições que podem ser bastante proveitosas para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos lá. Essa parábola ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao 11. E diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará sair daquele lugar e ir para um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe os lugares menos importantes, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Essa parábola ela é encontrada somente no livro de Lucas, nesse capítulo 14, do versículo 7 ao 14. E a parábola ela tem em si apenas do versículo 8 até o versículo 11, mas o versículo 7 ele fornece uma introdução a essa parábola, né? E os versículos 12, 13 e 14 também devem ser considerados para o entendimento correto dela. Então aconselho que você não leia somente do versículo 8 ao 11, mas você leia o versículo 7, o versículo 12, 13 e 14 também desse texto. E aqui tratava-se de um sábado, um dia em que os judeus costumavam realizar uma importante ceia. Os principais fariseus, eles convidavam Jesus para um desses grandes almoços. E apesar de o convite parecer um convite importante, amável, nós percebemos que a intenção daquele anfitrião e dos seus amigos, os fariseus, não era das melhores, né? Eles estavam observando Jesus atentamente para que pudessem descobrir algum motivo para o acusá-lo. Nos versículos 2 a 6, mostram Jesus curando um homem hidrópico, em meio a uma discussão sobre a legitimidade de curar um doente no sábado. Alguns dizem que aquele homem doente ele foi colocado diante de Jesus de propósito, ou seja, os próprios religiosos o teriam colocado ali como um tipo de armadilha na qual eles esperavam que Jesus caísse. E após a narrativa do milagre, do triunfo de Jesus sobre aqueles religiosos que ficaram calados, Lucas nos informa que o nosso Senhor ele começou a reparar na forma como os convidados estavam escolhendo os lugares em volta da mesa. E diante disso, ele vai e conta a parábola dos primeiros lugares. E naquela época, na sala onde se celebrava a ceia, havia uma mesa baixa, e essa mesa baixa, ela era cercada por alguns divãs que eles tinham a capacidade de acomodar até 3 pessoas. Esses divãs, eles eram colocados em uma forma de U ao redor da mesa, que era no formato retangular. E na posição central da mesa, isto é, na cabeceira da mesa, ficava a pessoa de maior importância. E ao seu lado, do lado esquerdo, ficava
a segunda pessoa, né, em importância do lado direito, a terceira pessoa em importância, ou seja, existia um rito, né, da cabeceira, entre a cabeceira e as laterais da mesa. E assim o divã à esquerda da cabeceira da mesa era quem estava à esquerda da cabeceira da mesa era primeiro em honra, quem estava do outro lado era segundo em honra, e aí vinha sucessivamente os outros que sentavam lado a lado. E era uma hierarquia social que orientava os judeus naquela época. Entretanto, na ceia em que Jesus estava, essa regra parecia que estava sendo ignorada. E os convidados, eles estavam demonstrando todo um egoísmo, orgulho e preconceito na escolha dos lugares. Diante daquele clima, daquelas atitudes soberbas e arrogantes, Jesus ele começou a contar a parábola dos primeiros lugares. Jesus usa a figura de um casamento, que era uma celebração onde as regras deveriam ser observadas com bastante rigidez. Jesus diz que tal festa não é prudente que se apressem a ocupar lugares de grande honra, pois é possível que o anfitrião tenha convidado uma pessoa ainda mais importante e quando a tal pessoa chega à festa, não vai restar outra alternativa a não ser que o anfitrião venha e venha lhe pedir o lugar e dê o lugar a essa pessoa de honra. E partindo disso, você vai sair dali, a pessoa saía daquele lugar de uma forma até humilhante. A pessoa ela ficava envergonhada, ficava humilhada, né? Mas nesse caso ela estaria sendo vítima dela mesma, da própria soberba dela em ter se submetido a um lugar que não deveria ser o seu. E Jesus exorta que é melhor que a pessoa ocupe primeiro um lugar inferior, para que quando o anfitrião chegue, ele possa convidá-lo a ocupar um lugar de mais importância, sendo então honrado diante de todos. E o significado da parábola é justamente esse, está no versículo 11. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Jesus ele estava ensinando nessa parábola uma lição muito importante sobre a humildade e a autodepreciação. A lição principal dessa parábola é o mesmo ensino transmitido em Provérbios de Salomão, no capítulo 25, versículos 6 e 7, que diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas nos lugares dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Os escribas e os fariseus, eles conheciam muito bem essas palavras, mas eles ignoravam, pois o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou para o fato de que eles haviam gostado mais dos primeiros lugares, amavam os primeiros lugares, os lugares de destaque. Você vai poder ver isso claramente em Mateus, no capítulo 23, versículo 6, Marcos 12, 38, e em Lucas, no capítulo 20, versículo 46. Jesus finaliza a parábola com as palavras do versículo 11 que nós acabamos de falar. E esse ensino é uma verdade bíblica que pode ser conferida por toda a Bíblia. Temos vários momentos de personagens bíblicos que eles provaram na prática esse ensino. Como, por exemplo, a gente pode citar a princesa Jezabel, o rei Nabucodonosor, Herodes, Agripa I. Estes foram humilhados. Está lá em 1 Reis 21, versículo 7, verso 23, 2 Reis 9, 30, 37, Daniel no capítulo 4, versículo 30 e 33, Atos 12, 20 e 23, enquanto, por exemplo, José do Egito, Ana e o próprio publicano da parábola do publicano são exemplos de humilhados que foram exaltados. Esses textos podem ser encontrados em Gênesis 41, 1 Samuel 1,
do 12 a 20, história de Ana, e Lucas 18, do 9 ao 14, a respeito do publicano. E apesar da parábola ela terminar no versículo 11, o ensino de Jesus ele continua nos versículos seguintes. A parábola foi dirigida aos convidados, mas a lição presente no texto dos versículos 12 a 14 foi direcionada ao anfitrião. Jesus ensina que não se deve convidar pessoas para a sua ceia apenas com a intenção de ser recompensado. Jesus havia notado que naquele banquete havia muitas pessoas importantes e que competiam umas com as outras em busca do lugar de maior honra. E aqui, queridos, como eu falei, nós temos grandes lições para as nossas vidas. E a primeira lição que nós temos é que a humildade, ela é uma marca, ela deve ser uma marca na vida do cristão. Se a gente for ver textos bíblicos, tem vários. Quando nós somos verdadeiramente pessoas humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmos não há qualquer motivo para vanglória, não. Toda a glória é do Senhor. E uma segunda lição é que na obra de Deus, os primeiros lugares não significam status, querido, mas significam responsabilidades. Infelizmente, até mesmo dentro das comunidades cristãs, existem pessoas que brigam, que trocam palavras em busca dos primeiros lugares, visando reconhecimento, visando honra e visando glória de homens. Esse comportamento não condiz com o caráter do verdadeiro cristão. O cristão deve reconhecer que a cruz de Cristo é seu único motivo de glória. Está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14. A terceira lição que nós tiramos é que nos lugares inferiores há possibilidade de subir. Quem ocupa a posição mais inferior, seu único rumo possível é para cima, querido. Já os lugares superiores podem revelar uma possibilidade aterrorizante e de humilhação no momento que você possa ser chamado, possa ser convidado a deixar aquele lugar de honra. Muitos vivem com medo disso. Mas nós, queridos, nós sabemos que tem um lugar em cima, no céu, esperando por cada um de nós. E esse lugar o Senhor foi preparar para cada um de nós. Eu espero que você tenha gostado dessa aula hoje. Multiplique essa palavra, faça o ID de Jesus, convide um amigo, sente com sua família e ouça as parábolas de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta as aulas, compartilhe, multiplique, comente, deixe seu comentário. Nós estaremos aqui para responder, para caminhar junto com você. Ok, querido? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos, seus sonhos. E eu quero dizer uma coisa para você: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.